Daí, para você realizar esse processo de administração estratégica, né, vou até grifar aqui. Nós temos, em linhas gerais, o que, gente? Nós vamos realizar um processo que se chama análise SWOT, tá? Que a gente vai chegar logo mais. Então, bom, vamos reavaliar as nossas decisões. Tá? Então, primeiro, a gente tem as estratégias, os planos que são desenvolvidos para longo prazo, né, que é a estratégia de nível corporativo. Nós temos a estratégia de nível tático, que é de unidade de negócio, ou seja, tomada dentro de cada setor da empresa ou dentro de cada localidade geográfica. E, por fim, nós temos as diferentes funções dentro de cada uma das unidades de negócio que irão ali operacionalizar aquilo que a empresa tinha definido para realizar no seu longo prazo. Tá? Então, essa estratégia de longo prazo, de nível corporativo, ela define o rumo da empresa como um todo e ela define o papel de cada uma das suas unidades de negócio. Então, vamos parar para pensar que estamos falando do McDonald's, tá? O McDonald's, existe digamos assim, o escritório central que fica nos Estados Unidos, e essa estratégia, o escritório central vai definir aquilo que eles acham adequado para a empresa McDonald's como um todo, tá? Daí, o que o pessoal do McDonald's faz? Ele vai pegar todas as filiais do McDonald's que estão na Índia, no Brasil, no Japão, na Alemanha, cada um desses lugares, né, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, são o que a gente chama de unidades de negócio, tá? Então, o que significa dizer que esses países, eles vão cada um deles operacionalizar a visão do McDonald's para o longo prazo, dentro da sua cultura, tá? Porque vejam bem, um prato do McDonald's aqui do Brasil é totalmente diferente de um prato servido, por exemplo, na Índia. Lembrando que a Índia é um país vegetariano, tudo bem? Então, cardápios diferentes. E por fim, dentro de cada uma dessas unidades de negócio, dentro do Brasil, dentro da Índia, dentro da Alemanha, a gente tem diferentes setores. Então, a gente tem o marketing, produção e desenvolvimento, você tem operações, tem finanças, tem recursos humanos, e cada um deles vai desenvolver suas atividades, tá? Então, em linhas gerais, o nível corporativo, ele define o rumo da organização como um todo, né? A unidade de negócio, né? Ele define como cada unidade de negócio deve competir, né? Lembrando que, por exemplo, o McDonald's Índia precisa de um cardápio diferente do McDonald's Brasil, tá? E se o McDonald's da Índia não fazer essa atividade, não se tornar diferente, ele vai quebrar, tá? Ele não vai construir uma vantagem frente a seus consumidores, tá? E por fim, a gente tem as estratégias de nível funcional ou operacional, que vai fazer o seguinte: eles vão apoiar a estratégia, eles vão realizar as atividades cotidianas para que no dia a dia a vantagem competitiva, ou seja, aquilo que a empresa faz de diferente, seja mantida, tá? Sugiro a vocês que vocês assistam esse videozinho depois, para que vocês percebam o seguinte: é importante que a empresa tenha esse pensamento estratégico, tenha estratégia de nível cooperativo, que ela tenha um sonho, porque se ela não tem um sonho, ela passa os dias apagando incêndio, mas sem de fato fazer coisas maiores e melhores para ela no futuro, tá? Aí, para a empresa conseguir estabelecer planos, estratégias, ela vai realizar uma análise do ambiente organizacional, que é aquilo que a gente havia conversado agora há pouco, de a empresa definir, né, onde ela está, para que daí ela tenha uma noção de para onde ela quer ir. Tá? Então, primeira coisa que ela vai fazer, uma análise do meio externo, que são fatores aos quais a empresa não tem o menor controle, tá? É dado, acontece para a empresa, acontece com todo mundo, tá? E existe análise do ambiente interno, ou seja, forças e fraquezas que a pessoa ou a empresa possuem, tá? E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Todo mundo que faz coach, que faz aqueles processos de desenvolvimento pessoal, faz essa análise que eu vou apresentar a vocês. Então, pessoas e empresas desenvolvem essa atividade que eu vou mostrar agora, tá? Se chama análise SWOT. Por que SWOT? Porque é uma ferramenta inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos, né? E cada uma das letras do termo SWOT significa um quadrante aí desse gráfico.
tá? Então, primeiro, o S é strength, ou traduzido força. W, weakness, que são fraquezas. O O, opportunities, ou oportunidades. E o T, threats, ou ameaças, tá? Aqui no Brasil, essa análise é conhecida também como sendo análise FOFA, né? De força, força, oportunidade, fraqueza, ameaça. E aí, como que funciona essa análise? Primeiro, você vai avaliar os seus pontos fortes, aquilo que você tem de bom, e você vai também listar os seus pontos fracos. E lembrando que pontos fortes e fracos em relação a algum objetivo. Tudo bem, gente? Então, a gente não vai ficar listando pontos fortes e fracos, porque todos nós temos centenas de milhares. A gente vai listar em relação a um determinado objetivo quais são os pontos fortes e fracos que a gente tem. E aí, cabe destacar que esses pontos fortes e fracos a gente tem controle, tá? Então, por exemplo, eu sou teimosa. A gente tem controle sobre isso? Tem. Tá? O ser humano é capaz de fazer maravilhas ao melhorar o seu próprio comportamento. E a gente vai fazer também uma avaliação do ambiente externo, que são fatores os quais a gente não tem controle nenhum, tá? Que são as oportunidades e as ameaças. Né? O que está aí no mercado que é uma oportunidade e o que está aí no mercado que é uma ameaça e da qual a gente não tem o menor controle, tá? Ou seja, está acontecendo com o concorrente, está acontecendo comigo, está acontecendo com todo mundo, tudo bem? E só também falando que existem muitas coisas que são oportunidades e também são ameaças. Então, não é raro que a mesma coisa apareça nos dois quadrantes, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Por exemplo, vamos supor que, como ponto positivo, você liste assim: eu sou otimista. Isso pode ser um ponto negativo? Pode, se você for um otimista bobo, tá? Se você for um otimista que acredita em pensamento mágico, que as coisas vão acabar felizes simplesmente porque elas têm que acabar. E não é assim que a coisa funciona, a gente sabe disso, tá? Então, sim, é possível que a mesma coisa, mesmo fator apareça nos dois quadrantes. Então, um exemplo de situação que pode ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça é a tecnologia. A tecnologia é uma oportunidade grande para todos, mas também uma ameaça para diversas profissões, por exemplo. Então, dando um exemplo. Então, vamos supor que o objetivo dessa pessoa que está aí sendo retratada seja conseguir um bom emprego após se formar. Então, essa pessoa, essa menina, ela vai listar que ela tem como principais forças. Ela é dedicada, ela é uma boa ouvinte, ela é atenciosa e ela é comunicativa. Como fraquezas. E lembrando que isso tá, os dois quadrantes de cima, esses dois aqui, são fatores aos quais a menina tem absoluto e total controle, tá? Então, ó, a menina, ela tem controle absoluto sobre tudo isso aqui, tá? Aí, ela tem como fraquezas, ela fala que ela é distraída, que ela é apressada, ela relata que ela tem comportamento procrastinador, ou seja, a bichinha enrola para fazer as coisas, tá? Ela fala que ela não tem paciência, que ela é estourada, e ela diz também que ela não sabe inglês. São grandes fraquezas. E aí também, deixa eu abrir um parênteses grande. É muito fácil, na verdade, a gente vê na gente mesmo só fraquezas, a gente só vê coisa ruim. Mas por isso é que é importante a gente estabelecer um objetivo. Então, essa menina aqui da SWOT retratada, o objetivo dela é conseguir um bom emprego após a graduação. Então, em relação a isso, quais são pontos fortes e pontos fracos, tá? Por que é importante você ter objetivo? Para você focar, você ver aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de ruim, e que você possa ampliar os seus pontos fortes e você diminuir os seus pontos fracos, tá? É isso. Tá? Você não vai ficar queimando tempo, perdendo tempo com picuinha, que sinceramente não faz sentido para o seu objetivo final. Tá? Mas voltando. Daí, a gente tem oportunidades e ameaças. E lembrando que esse quadrante aqui de baixo, né? Deixa eu grifar aqui bonitinho para vocês. Oportunidades e ameaças, eles acontecem com você e acontecem com todo mundo. Então, surpresa, tá? Existem situações que a gente não tem controle, que se tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo também. Então, como oportunidades. Essa menina identificou que a profissão dela
tem muita empregabilidade, ou seja, não está saturada ainda, está contratando bastante gente, tá? Existe muito campo para atuação, precisamente porque é uma área que ainda não é muito explorada, não é que nem administração, que formam 25 mil pessoas a cada semestre. Né? E o administrador disputa também com todas as outras profissões do planeta, né? Então a pessoa já tem uma vantagem aí. E a tecnologia está avançando cada vez mais, o que dá uma chance dessa profissional se colocar melhor no mercado, né? Se ela lidar bem com essas tecnologias. E a gente tem as ameaças. O que são essas ameaças? São coisas que arriscam, são fatores que arriscam aí o seu desempenho profissional e que estão no mercado não só para ela, mas para todo mundo. Então, por exemplo, ela tem concorrência, ela tem a crise econômica e ela tem diretrizes governamentais que podem prejudicar o andamento das suas atividades. Aí, depois que a menina fez essa listagem de pontos fortes e fracos, ela vai fazer essa análise em X. Ou seja, ela vai ver o seguinte: dadas as ameaças do ambiente de trabalho, perdão, do ambiente no qual eu vou operar, quais são as forças que eu possuo? E, dadas as oportunidades do mercado, que fraquezas eu tenho que podem ajudar, que podem prejudicar que eu consiga aproveitar essas oportunidades. Então, veja, gente, que é uma análise mais racional. Tá? É uma análise que você não vai querer se reinventar do zero, porque é bobagem isso. Tá? O negócio aqui é que a gente tem que ampliar os nossos pontos fortes. Existem fraquezas que a gente não vai dar conta de corrigir, tudo bem, mas a gente vai focar naquilo que importa. Então, vamos lá. Fazendo uma análise fria de cenário. O que a gente tem aqui? Para que essa aluna consiga atingir o seu objetivo de conseguir ter um bom trabalho no final do curso, ela precisa deixar de procrastinar, ou seja, deixar de enrolar. Por quê, gente? Porque tem tecnologias, né? Ela precisa aprender o quanto antes a lidar com essas tecnologias, ela precisa correr atrás dessas empresas, então ela não pode enrolar, não pode dormir no ponto. E ela precisa aprender inglês com urgência. Por quê? Dependendo da profissão dela, ela só vai conseguir se colocar em outro lugar do planeta, tá? Então, quem não sabe falar inglês, quem nunca teve intenção de aprender, gente, acelera aí, tá? Porque precisa. Bom, e daí, fazendo a outra ponta, avaliando forças e ameaças, o que a gente vê? Que para combater as ameaças, essa menina vai ter que pensar em diferentes vantagens competitivas para combater concorrentes. Por que ela está querendo desenvolver vantagens competitivas, desenvolver vantagens? Porque a gente já viu aí, gente, que ela é dedicada, que ela é boa ouvinte, que ela é atenciosa, que ela é comunicativa. São fatores que só ajudam ela a fazer coisas diferentes de todo o resto. Então, vão ajudar ela a se dar melhor. Então, agora, vamos parar para pensar em uma SWOT realizada por uma empresa. Então, no caso, vamos falar do McDonald's. O McDonald's, há anos, está acompanhando o movimento do mercado. Como que está funcionando o mercado nos últimos anos? O mercado está cada vez mais focado em alimentação saudável. Tá? Então, governos estão cada vez mais restritivos com comidas extremamente gordurosas, com o X-infarto da vida. Tá? Então, o McDonald's devagarzinho está se reestruturando. Então, ele fez uma análise SWOT. Tá? Então, considerando esse objetivo, mudanças do público consumidor, o McDonald's desenvolveu forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, como forças, a McDonald's tem uma marca de reputação, muitas lojas, muita inovação, tem o preço competitivo, tem uma visão positiva vista pelas pessoas. Como fraquezas, o McDonald's tem pouca variedade de alimentos saudáveis, ele tem má reputação quanto a direitos trabalhistas, ele não sabia direito de onde vinham alguns ingredientes que ele utilizava. Oportunidades que acontecem para o Mac e acontecem para todos os outros do mercado. Tem novas tecnologias que reduzem custo, as pessoas estão cada vez mais corridas, o que faz com que elas precisem comer fast food de vez em quando. As pessoas estão cada vez mais conscientes quanto à necessidade de comer melhor. E essa necessidade de comer melhor também é uma ameaça, tá? As pessoas estão querendo comer alimentos cada vez mais saudáveis. O mercado de fast food
é saturado já em alguns lugares. Então, o McDonald's fez uma análise em X, e aí há anos o Mac vem, por exemplo, fazendo iniciativas para ter melhores candidatos, melhores treinamentos, melhores planos de carreira, está tentando transformar o cardápio dele em uma coisa mais saudável. Porque o McDonald's fez uma SWOT há 10 ou 15 anos atrás que está originando aí as suas mudanças, tá? Bom, e aí a gente precisa também realizar não só a SWOT, mas outras análises para a gente saber direitinho onde a gente está e para onde a gente quer ir, e que para essa trajetória tenha mais sucesso. Então a gente vai ver 3 estratégias. A primeira estratégia se chama matriz BCG. Ela foi desenvolvida por uma consultoria nos Estados Unidos e eles dividem o mercado de uma organização ou de uma pessoa em 4 quadrantes. Então, primeira coisa que eles avaliam, qual é a participação desse produto no mercado. Então, vamos lá. No mercado brasileiro, por exemplo, a Ambev, ela domina 90% do consumo de cerveja no país. Tá? Então, a Ambev é dominante no mercado. Então, a participação no mercado da Ambev é alta. Tá? Ao passo que, por exemplo, deixa eu parar para pensar uma cerveja. A cerveja Baden-Baden, que é uma cerveja industrializada, né, perdão, uma cerveja artesanal, a participação de mercado dessa cerveja no Brasil é baixa, em comparação à Ambev. O que mais que essa matriz BCG avalia? Ela avalia crescimento do mercado, ou seja, o quanto as pessoas estão interessadas em consumir o produto. Existem produtos com taxa de crescimento muito elevado, como, por exemplo, tudo aquilo que é vegano vem tendo aumento disparado de consumo nos últimos 4 ou 5 anos, tá? E o que tem diminuído o consumo de pessoas nos últimos anos? Aquele tipo de alimento que é feito exclusivamente de farinha branca e não é integral, tá? Então, alimentos muito gordurosos, de farinha branca, a tendência é que o mercado pare de crescer, tá? Com o passar dos anos. Então, o que que essa matriz BCG faz? Ele pega esses 2 fatores, participação relativa de mercado e crescimento de mercado, cruza, e daí ele vê onde é que a tua empresa tá, né, nessa situação toda. Então, pega a empresa, avalia todos os produtos e serviços que a empresa está oferecendo e daí diz quais são os produtos e serviços que a empresa deve investir e quais ela deve abandonar. Então, essa é a matriz BCG. Ela vai pegar o portfólio. O que é o portfólio? É o conjunto de produtos e serviços que você vende. Então, aí, nesse exemplo, a gente tem o portfólio da Nestlé. Então, vamos avaliar um produto que participa muito do mercado, ou seja, tem um alto percentual do mercado, ou seja, domina aquele mercado, e o mercado não para de crescer, por exemplo, é o Nescafé e os cereais da Nestlé. Tá? Não para de crescer, a população está tomando cada vez mais café e tentando comer cada vez melhor. Tá? Existem também situações, deixa eu colocar aqui, a gente falou agora do produto estrela. E o que, que acontece com esse produto estrela? Ele precisa ter todo investimento possível em propaganda, em promoção, em novos produtos relacionados, porque já dá para ver que o bicho vende, tá? Aí a gente tem também um produto que o crescimento de mercado é baixo, ou seja, as pessoas não estão comprando cada vez mais, provavelmente porque o mercado já é maduro, porém a participação de mercado dele é alta, ou seja, ele já se consolidou, ele vende horrores. É o que a gente chama de vaca leiteira, ou seja, a empresa já colocou esse produto no mercado, ele já é tradicional, ele já domina o mercado. Então a empresa basicamente está colhendo os louros de todo aquele investimento que ela fez. Então, por exemplo, as sopinhas de pacotinho da Nestlé vendem pra caramba, são as líderes do mercado, e o Kit Kat, tá? Que é líder de vendas em um monte de lugar, vende horrores, tá? Então é uma vaca leiteira. A empresa, ela investe nesse produto, mas ela não investe tanto quanto ela investe no produto estrela. O produto estrela acabou de chegar, o mercado ainda está crescendo, então ele precisa de bastante investimento para continuar crescendo, tá? Agora, em um outro espectro, nós temos o produto, né, que é em questionamento, que é quando ele participa pouco do mercado, né,
Mas o mercado está em crescimento. Então, será que vale a pena a empresa abandonar esse segmento? Não sei, porque o mercado está crescendo, né? Por estar crescendo, tem muito concorrente. Então, o seu produto tem pouca participação no mercado, talvez porque já tenham muitos outros. Então, você tem que se perguntar se vale a pena continuar botando dinheiro nisso ou se não vale. Exemplo: café descafeinado, produzido pela Nestlé, uns confeitinhos que se chamam Smarties, tá? E o Nesquik, né? Que não vende mal, mas também não vende bem, sabe? E por fim, a gente tem o produto abacaxi. O produto abacaxi é um produto que ele tem pouca participação de mercado e o mercado dele não cresce. Esse é o tipo de produto que você precisa correr, você tem que tirar todo o recurso desse trambolho e colocar no produto estrela, ou talvez no em questionamento, talvez na vaca leiteira. Por quê? É um produto que não é significativo no mercado e o seu mercado não cresce mais, vai. Então, por que você vai continuar investindo nesse trambolho, gente? Segue a vida, segue o rumo. Então, exemplos. O Nestea saiu do mercado, o Milk Bar também saiu do mercado, e esse a mais, que era um iogurte que tinha 1 milhão de cálcio, proteína, etc., mas não vendia, entendeu? O mercado não crescia, então, tchau e benção, né? Então, por que a empresa faz isso? Porque a empresa, por maior que ela seja, ela tem recurso limitado, ela não tem, o dinheiro não nasce em árvore, nem para a gente, nem para a empresa. Então, a gente tem que ver em que a gente vai investir e o que a gente não vai investir. Tudo bem, gente? Agora, uma coisa que é importante, que a empresa ela constrói vantagens competitivas quando ela consegue otimizar recursos, tá? Então, o que significa isso? A empresa tirando dinheiro de um produto que não vende, botando naquilo que vende, naquilo que o cliente gosta, ela está criando valor, lembra? Ela está conseguindo vantagens competitivas, né? Ela está fortalecendo suas competências essenciais. Então, o que é uma competência essencial? É aquilo que você realmente tem que diferencia o seu desempenho de outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, o que é uma competência essencial para o Whindersson Nunes, que faz com que o Whindersson, o youtuber, seja tão conhecido, tão famoso aí por todos? Ele é engraçado. Tá? O Whindersson Nunes ele tem um senso de humor espetacular. Então, é uma competência essencial dele? Tá? As pessoas não têm tanta graça assim quanto ele tem. Então, o que ele faz? Ele fortalece essa imagem dele, né, de ser um bom comediante, e até por isso, momentos que ele não esteve bem na vida, que ele estava triste, que ele passou por depressão, ele preferiu sumir, porque ele percebeu que ele não seria capaz de explorar de forma adequada as suas competências essenciais, tá? E uma coisa que é importante lembrar, que a vantagem competitiva verdadeira, ou seja, aquilo que a gente faz de diferente, aquilo que faz com que o cliente nos valorize, precisa ser sustentável. Ou seja, você tem que conseguir dar conta de continuar fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen não seria Gisele Bündchen se ela fosse uma pessoa que passa fome para continuar magra, tá? Ou se ela usasse peruca ou apliques, porque ela é famosa por ser magrinha, por ser atlética, por ter uma juba de leão de cabelo, tá? Então, a vantagem competitiva, ela precisa ser sustentável. Se te custar muito, não é uma vantagem competitiva, tá? E tem que ser valorizada, ou seja, o seu cliente tem que estar disposto a pagar algo a mais por isso, meu bem, tá? Então, a vantagem competitiva tem que ser percebida como valorosa pelo seu cliente, porque se o seu cliente não vê isso como sendo valoroso, não adianta. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas recentemente começaram a vender brigadeiro, tá? E aí, muita gente também começou a colocar os brigadeiros dentro de embalagens lindas, e fica bonito, tá? Mas a questão é que o seu cliente valoriza isso, ele está disposto a pagar mais pelo seu brigadeiro porque ele está embalado numa embalagem mais bonitinha, ou para ele é frescura? Para ele, tanto fazia comer o teu brigadeiro de uma caixinha linda ou comer de colher da panela mesmo, entendeu? Então, você tem que ver aquilo que o seu cliente valoriza e aquilo que ele não valoriza, abandona. Perda de tempo, não queime dinheiro, não queime esforços, tá? E o segundo modelo de análise competitiva que a gente tem é o modelo do Porter.
Então, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o Porter. Porter, ele desenvolveu esse modelo das 5 forças competitivas, ele é economista, e ele estudou as dinâmicas de mercados. Aqui para nós, gente, o Porter é um gênio, ele se chama Michael Porter. E ele avaliou o seguinte, ele queria ver o quanto concorrido era um determinado segmento, se valia a pena você entrar naquele segmento e se não valia. Tá? E quando você entrasse, o que você teria que fazer para se diferenciar? Então, como que ele fez para identificar isso? Ele buscou identificar, primeiro, se aquele mercado, se aquele segmento, ele é muito difícil de entrar. Então, vamos parar para pensar que a gente está querendo montar uma hamburgueria, tá? Então, o quanto é difícil você montar uma hamburgueria atualmente? Sinceramente, nada difícil. Não tem nenhuma lei que proíba você abrir uma hamburgueria, tá? Então você vê que o mercado de hamburgueria ele não tem nenhum entrave à sua entrada e até por isso mesmo já tem bastante lanchonete, bastante hamburgueria. Vocês percebem, gente? Então é fácil entrar para mim, mas é fácil também para todo mundo. Segundo, em relação ao meu cliente, os meus compradores, eu tenho poucos compradores ou eu tenho muitos compradores? E qual que é a lógica? Se a minha hamburgueria depende de 3 ou 4 clientes, se esses clientes tiverem problemas, eu vou quebrar. Então, qual que é a lógica? Quanto mais clientes eu puder ter, melhor. Tá? Então, esse comprador, ele tem poder de negociação comigo? Não, porque eu tenho muitos. Agora, vamos parar para pensar na Ford, lá em São Bernardo do Campo. A Ford fechou. Junto com a Ford, quebrou também um monte de indústrias que faziam paralama, peça plástica de carro, porque eles desenharam todas as suas unidades produtivas para exclusivamente um cliente, que era a Ford, que fechou. Então, todas essas empresas que ofereciam produtos para a Ford quebraram também. Porque o comprador, que é a Ford, ele tinha muita força, tá? Então não é interessante para gente lidar com o mercado com poucos compradores. Então, qual que é a lógica? Quanto mais compradores, melhor, tá? Individualmente, cada um deles tem menos poder. Terceiro fator, gente, são os produtos ou serviços substitutos. O quão difícil é existir alguém que faça a mesma coisa que eu faço ou que seja substituível. Então, por exemplo, eu vou montar uma hamburgueria. É difícil ter algum substituto? Não, tá? Por melhor que seja um hambúrguer, vai ter alguém que vai fazer um hambúrguer também. E mais, às vezes a pessoa tá com vontade de comer tranqueira, por assim dizer, tá? Então, pode ser hambúrguer, pode ser pizza, pode ser coxinha, pode ser qualquer coisa, tá? Então, esse mercado, ele tem ameaça de produtos ou serviços substitutos? Tem, tá? Tem sim. Então, vocês estão vendo que a gente está vendo o ponto forte e ponto fraco de cada um desses fatores. E por último, poder de negociação de fornecedores. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: quanto menos fornecedores eu tiver, mais na mão deles eu fico. E se aquele fornecedor decidir disparar o preço, eu vou me dar mal, tá? Então, por exemplo, o fornecedor único de petróleo aqui no Brasil é a Petrobras. Então, se a Petrobras resolve subir o preço do petróleo para os postos de gasolina, os postos de gasolina vão ter problemas. Por quê? Vai ficar muito caro para o consumidor. Então é ruim quando você tem um único fornecedor. Agora, numa hamburgueria, a gente consegue comprar pão de um monte de padaria. A gente consegue comprar um hambúrguer de um monte de padaria. A gente consegue comprar o queijo de vários lugares. Então, o fornecedor tem poder sobre a gente? Não tem. Então, se eu for comprar o meu pãozinho lá na padaria do seu Miguel, e o seu Miguel subir meu pão de R$ 1 para R$ 1,50, beijo, seu Miguel, eu vou comprar em outro lugar, tá? É assim que funciona. Então, esse modelo das 5 forças, ele avalia, em linhas gerais, como que é a rivalidade entre as empresas existentes e se vale a pena você entrar. Então, considerando tudo isso que a gente viu que muita gente entra no mercado de hamburgueria. Aqui o ponto 1, entrantes potenciais. Ponto 2, o comprador tem pouca força sobre a gente. Ponto 3, a gente tem
muita ameaça de produtos e serviços substitutos, mas, por outro lado, os fornecedores não têm poder sobre a gente, porque a gente pode comprar em qualquer outro lugar. Então, o que a gente percebe? Que vai existir muita rivalidade entre as empresas desse segmento, porém, nada que inviabilize você existir. Então, a gente tem uma proporção de 50-50, tá? 50% de sucesso, 50% de fracasso, tá? E aí, com base nisso, vamos abrir ou não a nossa hamburgueria? Gente, aí cada um vai ter que pensar, tá? Se eu tivesse conhecimento sobre o meu público consumidor, se eu fosse capaz de desenvolver um cardápio que fosse coerente com o perfil de pessoas que compram hambúrguer, que é geralmente o jovem adulto, tá? É a pessoa que vai. Perdão, o jovem é o jovem adulto que vai dos 15 até os 40 e poucos anos. Se eu tivesse conhecimento sobre como esse público consome, eu abriria, tá? Com tranquilidade. Porque se tem chance de dar certo, eu vou, tá? Bom, e com base nesse conhecimento que a gente teve sobre a força dos concorrentes, a força da rivalidade na indústria, a gente vai desenvolver estratégias competitivas, tá? São as estratégias competitivas, de novo, do Michael Porter. Então, o que o Michael Porter diz? Ele diz o seguinte para a gente tem que avaliar quais as vantagens que você tem, tá? E qual é o alvo estratégico, ou seja, onde é que você está mirando suas ações. Então, explicando um pouco melhor. Essa vantagem estratégica é o seguinte: que vantagens você tem pelos olhos do seu cliente? Então, primeiro, você pode ser considerado único pelo seu cliente, tá? Então, por exemplo, quem tem celular da Apple geralmente adora celular da Apple e fala que não existe nenhum lugar, nenhum outro celular igual no universo. O cliente está disposto a pagar algo a mais por isso, porque é da Apple, tá? Ele vê diferenciais nesse telefone. E nós temos também a vantagem de custo, que é um produto que ele é barato, tá? E ele sim tem vantagem por causa disso. Então tem muita gente que vai consumir aquele produto precisamente porque ele é o mais baratinho do mercado, tá? Além disso, nós temos os alvos estratégicos, que são o quê? Quando você está direcionando o seu produto apenas para um segmento. Então, por exemplo, a Harley Davidson, ela tem apenas as motos, ela não faz outras coisas, tá? E nós temos também empresas que fazem para todo mundo, né? Para todos os segmentos. Então, por exemplo, a Apple, ela faz celular, ela faz computador, ela faz Apple Watch, ela faz tablet, ela faz aí diversas coisas. Agora ela está se lançando no streaming também. Então, aí, vamos montar essa matriz. Então, com base no alvo estratégico, ou seja, quando a empresa ela foca toda a indústria e ela tem uma unicidade, ou seja, ela é vista como única pelo cliente, ela tem que se diferenciar. O que significa se diferenciar? Fazer com que o seu produto, o seu serviço sejam percebidos como únicos, como inovadores, como maravilhosos, como se fosse o seu melhor amigo do universo, tá? Então é isso que você vai fazer. Você vai construir uma vantagem competitiva de diferenciação. Tipo assim, olha, o meu celular da Apple, ele é diferente, não tem nenhum igual no universo. É isso que a Apple faz, tá? E o povo compra. É isso que é importante. Teu público tem que comprar, porque se ele não compra, não adianta, tá? Segunda forma, né, é o custo, que é quando você está mirando toda a indústria, vários segmentos, mas você vai focar o baixo custo. Então, sua propaganda tem que focar o custo. Olha, eu entrego vantagens e eu sou baratinho. Por exemplo, o Kwid da Renault se vende até hoje falando que é barato. Aí eu coloquei na foto o Cherry QQ, que é o carro mais barato do país, que também as poucas propagandas que faz avisando que é barato, mas que cumpre o básico. E tá tudo certo, tá? Essa é a sua vantagem estratégica. Então você vai batalhar a vida inteira para manter isso. E por fim, a gente tem vantagens, né, que você vai focar em um único segmento e você quer ser visto como único, tá? Geralmente, você não consegue construir uma vantagem competitiva, uma estratégia competitiva de foco, você
lidando com baixos custos, tá? Então é por isso que geralmente essa estratégia de foco é quando o cliente te vê como único e você está lidando com apenas um segmento. Então, no caso, a Harley Davidson fazendo motos, ela é vista como única e essa empresa faz exclusivamente motos. Tá? Então, essa é uma vantagem, uma estratégia competitiva vista aí pelo Porter como sendo eficaz. Então, o que você faz? Você vai divulgar todo o estilo de vida falando de moto. Você vai promover passeios, vai promover viagens, você vai fazer várias coisas entre as pessoas que têm essa moto, para quê? Para aumentar a fidelização e para que outras pessoas queiram consumir o seu produto também. Tudo bem, pessoal? Então, já voltamos daqui a pouco com a segunda parte, aliás, com a terceira parte da nossa aula. Tá daqui a pouquinho.